Olá, sou Moacir Tio, engenheiro em segurança do trabalho, e hoje irei gravar um vídeo falando da CIPAT, da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, e como você pode fazer uma CIPAT de sucesso dentro da sua empresa. Então, a CIPAT, como eu já disse, é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, é um evento que ocorre todos os anos na empresa, que geralmente tem a duração de uma semana. Ela é um evento onde todos os colaboradores efetivos, externos, internos devem participar, bem como ser convidado os prestadores de serviço, os terceiros, os contratados que estão trabalhando na empresa durante a realização do evento. A CIPAT, geralmente é organizada pela CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, onde esse grupo, formado por funcionários representantes do empregador e dos empregados, deve organizar, geralmente sempre com o apoio da Segurança do Trabalho, a CIPAT. A CIPAT, para mim, ela é muito importante. Por quê? Porque na grande maioria das empresas, ela é o único evento onde a empresa realmente para, ou parcialmente para falar de segurança. É um evento obrigatório, está estabelecido na NR5, a norma regulamentadora 5, que trata da CIPA, traz as obrigações, toda a legalidade de como deve ser implementada a CIPA, e dentro das obrigações a norma trata da realização da CIPAT. Então, por isso que ela é muito importante, porque caso a empresa não realize a CIPAT, ela está passível a ser multada, a ser notificada, porque é obrigatório a realização da CIPAT. Então, olha só que oportunidade que nós temos na mão, de ter uma semana para falar, para promover a segurança. O que acontece, infelizmente, algumas vezes por ser obrigatória a realização, ela é realizada, mas não é realizada da melhor maneira que poderia ser. Então, as empresas até abrem espaço para que seja realizada, mas por falta de apoio, por falta de valorizar esse momento, o evento é realizado de qualquer maneira, E aí o objetivo final não é atingido. Então alguns pontos que façam que a CIPAT não atinja o seu principal objetivo são falta de planejamento, Ou seja, é feito, mas sem planejamento, vai lá e faz, trata algum tema de segurança, enfim. Então não é realizado um planejamento para se fazer a CIPAT, temas aleatórios que não agregam para os colaboradores que ali estão, contratar às vezes palestrantes ou uma empresa, um grupo que vem até o local sem antes conhecer o trabalho desse grupo, Eu mesmo, infelizmente, tive essa experiência, Nós trouxemos uma empresa para fazer esse evento para nós e não conhecia o trabalho. Ouvi falar, vi na internet, realmente pareciam fazer um bom trabalho, mas no momento, da realização da CIPAT deixou muito a desejar. Então isso foi uma experiência ruim, mas gerou um aprendizado para mim também, e por isso estou falando para vocês, Não contratem empresas para fazer esse evento sem antes conhecer bem o trabalho dessa empresa. Não envolver a liderança no planejamento da CIPAT, importantíssimo, Porque se você não envolver a liderança, eles não vão liberar os funcionários para participar da CIPAT. E assim a CIPAT deixa de atingir o seu objetivo, Que é trazer a conscientização aos colaboradores. Um outro ponto que é negativo, muitas vezes, é que se foca mais no brinde do que no evento. Às vezes o colaborador chega para participar do evento, de uma palestra, e a preocupação dele é: qual é o brinde? Qual é o brinde esse ano da CIPAT? Então, o brinde é legal, é importante, tudo, mas não deve ser o principal foco da CIPAT. Tem que ter conteúdo, tem que ter planejamento, tem que ter envolvimento, participação em mais áreas. Não dá para fazer CIPAT somente pensando no brinde. Não dá certo desse jeito.
Então eu queria passar para vocês aqui algumas coisas que são importantes para nós fazermos para que a CIPAT ela tenha realmente sucesso, né? Que ela consiga trazer um benefício para o colaborador, né? Como eu disse no início do vídeo, é uma semana onde a empresa ela tem que proporcionar momentos para que os colaboradores possam ser conscientizados, ensinados, participar de momentos onde a segurança do trabalho, a segurança deles é o principal foco. Então vamos lá. A primeira coisa é planejamento. Nós precisamos planejar a CIPAT, precisamos planejar o que será feito, quais temas serão tratados, como eu vou definir um bom tema para a CIPAT? Bom, quais foram as suas principais ocorrências? Quais foram as causas das principais ocorrências que você teve? Quais as causas, né, dos quase acidentes? Quais os principais desvios nos seus indicadores? Quais os programas que você quer implementar na sua empresa referente à segurança do trabalho? Então, são ideias, são bases para que você possa planejar o tema que será tratado dentro da sua CIPAT, né? Tem que olhar para dentro. A CIPAT é para aqueles colaboradores que estão trabalhando na sua empresa. Então, olhe para dentro, olhem para eles, olhem para o que eles precisam ouvir e aprender naquela semana. Quem serão os responsáveis, né, por cada atribuição da CIPAT? Quem vai cuidar das palestras, quem vai cuidar dos brindes, quem vai cuidar da organização, quem vai cuidar da decoração, da divulgação, terá envolvimento da família, enfim, quem são os responsáveis por cuidar de cada ação da CIPAT? É importante planejar e definir esses nomes, sempre envolvendo, claro, a CIPA, né, que é o grupo responsável, como já foi dito, fazer eles participarem e contribuírem também. Outro ponto importante é o período, né, quando vai ser realizado. Verifiquem dentro do planejamento qual que é a semana que não vai impactar muito na produtividade da empresa, né? Por quê? Porque se for impactar na produtividade, os funcionários não serão liberados 100% em sua totalidade para participar. Sempre vai ficar um ou outro cuidando da máquina, cuidando de uma tarefa ou outra. Então é importante, veja bem, alinhe com a liderança, qual é a melhor semana, qual o melhor período para realizar a CIPAT. Qual a carga horária, né? Por vezes as empresas trabalham em 3 turnos, às vezes trabalham em 2 turnos. Então é importante se planejar para que todos possam ter oportunidade de participar. Às vezes os funcionários do terceiro turno são os que mais sofrem, né? Porque eles deixam de participar, não são lembrados na organização, no planejamento da CIPAT. Então lembrem deles, planejem a carga horária, os horários que vai ser realizado. Os brindes, né? Deve ter brindes, pode ter brindes, mas não deve ser o ponto principal de uma CIPAT. Mas planeje quais brindes serão entregues. E algo que eu gosto muito de fazer é sempre relacionar o brinde com o tema. Por quê? Se eu estou tratando de um tema específico, o brinde ele pode trazer uma lembrança daquele tema. Então sempre buscar brindes que possam trazer uma mensagem também ao colaborador, para que ele se lembre que aquele brinde remete àquele tema que foi tratado na CIPAT. Não só para agradar o colaborador, mas que tenha uma correlação, que leve uma mensagem a mais para ele. Planejar se haverá dinâmicas, né, para realizar a conscientização. É muito importante também realizar algo diferente, não só palestras, mas também dinâmicas que vão envolver os colaboradores. E as dinâmicas não precisam ser feitas só na semana. Você pode fazer um aquecimento da CIPAT, dinâmicas antes, né? Preparar para que os resultados, para que seja apresentado na CIPAT. Dessa maneira você ganha tempo, né? Para tanto animar os colaboradores, às vezes envolver as famílias dos colaboradores. Então pense em dinâmicas, né? Não só no momento da CIPAT, mas dinâmicas que podem ser realizadas também antes, ou atividades extras CIPAT, extras semana da CIPAT. Também algo importante que deve ser planejado é a logística da CIPAT, né? Porque você acaba realizando em algumas salas de reunião, às vezes precisa levar algum material, buscar algo que vem de fora, trazer pessoas, garantir que
Se for trazer alguém de fora, que a pessoa chegue no horário, que não tenha nenhum tipo de problema. Então, planeje a logística. Também a divulgação. Um evento de sucesso, ele começa também na divulgação, na boa divulgação. Então, envolve o setor de marketing da empresa. Caso não tenha, se prepare, troque ideias lá, às vezes com o setor de recursos humanos ou com outras pessoas que têm mais habilidade em fazer uma arte no computador ou fazer uma boa comunicação, mas faça a divulgação com antecedência. Faça, como eu falei, aquele esquenta da CIPAT, as pessoas começam já a se preparar para o evento, né? Uma coisa muito importante quando nós falamos de comportamento seguro e cultura de segurança é que as pessoas elas gostam de ser surpreendidas, né? E por vezes, quando nós falamos de CIPAT, já vem na cabeça do colaborador que ele vai ficar sentado na cadeira ouvindo alguém falar sobre algum tema. Esse é o momento, né, que você pode preparar essa surpresa, né? Onde você pode fazer um conteúdo diferente que vai surpreender aquele colaborador. E isso começa desde a divulgação, trazendo já uma curiosidade no colaborador, trazendo já algo novo. Quando ele vê algo novo, desde a divulgação, ele já começa a ficar pensando, e aí, o que vai acontecer, né? E no momento da CIPAT você pega e surpreende ele. E essa surpresa é o que vai ficar marcado e vai gerar consciência no colaborador. Bom, falei de planejamento, agora um outro ponto importante é o conteúdo. O conteúdo é extremamente importante. Não adianta planejar tudo e não ter um conteúdo bom durante a CIPAT. Então, o primeiro ponto que eu gosto de trabalhar é um conteúdo específico ao local de trabalho. Eu sei que existem temas da moda, né, que o pessoal, todo mundo está tratando, eu quero tratar na minha CIPAT também. Mas a CIPAT, né, como o nome diz, é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Ou seja, na minha empresa, quais são os principais fatores de risco que eu tenho? Quais os principais fatores de acidente que eu tenho? Quais os principais problemas que eu tenho relacionados à segurança ou à saúde dos colaboradores? Por que eu irei tratar de temas de outros locais? Porque é legal se dentro do meu local de trabalho, no meu ambiente de trabalho, eu tenho temas próprios para trabalhar. Por isso que é importante planejar os conteúdos, os temas que irão ser tratados, porque você pode trazer de uma maneira diferente aqueles pontos para os colaboradores, diferente do que é trabalhado nos diálogos, diferente do que é trabalhado nos procedimentos. Pode ser um tema que já tenha sido tratado, mas se você tratar de forma diferente, sendo específico à sua realidade de trabalho, vai ser diferente para o trabalhador também, vai gerar um impacto diferente para ele. Então, procure pensar em temas, em conteúdos que são a realidade do seu colaborador. Então, um conteúdo também direcionado para o público que você está falando. O linguajar correto, a maneira de mostrar. Por vezes você pode fazer durante a semana eventos por setor para que você possa ter um direcionamento melhor do conteúdo. Por vezes você pode fazer somente com dinâmicas e aí você também consegue separar os grupos e tratar do público-alvo específico. O importante do conteúdo sempre é direcionar para a realidade daqueles colaboradores. Um outro ponto importante, né, desse processo de mudança de comportamento que eu tenho falado várias vezes é as pessoas, elas geralmente mudam algum comportamento por meio da repetição ou por uma experiência de forte impacto emocional. Então, a CIPAT, eu posso utilizar dinâmicas, eu posso utilizar palestras, eu posso usar dentro da semana algo que traga um forte impacto emocional para o colaborador. Geralmente as pessoas usam as famílias, né? Fotos, imagens, vídeos das famílias, que é um bom conteúdo de impacto emocional. Mas eu também posso trazer outros temas, né? Temas de realidade, fazer com que o funcionário ele consiga enxergar a realidade do outro, às vezes de um companheiro de trabalho, de um outro setor. Isso também pode trazer um impacto emocional para ele, porque ele está vendo uma outra realidade. A repetição, eu posso tratar naquela semana de assuntos diferentes, mas sempre colocando o mesmo conteúdo.
né? A repetição vai fazer com que o colaborador entenda a importância daquilo e assim ele está mais aberto a uma mudança de comportamento. E o último ponto sobre conteúdo, que talvez seja o mais importante, é que ele seja praticável. Por isso que é importante você tratar de temas dentro da empresa. Não só trazer grupos de teatro de fora, empresas palestrantes de fora, sem alinhar qual que é o seu objetivo, qual que é o tema que tem que ser tratado e que seja praticável. Porque você traz um excelente tema, um excelente conteúdo, mas que não é praticável. E aí o tema vai morrer ao fim daquela palestra, né? Acabou a CIPAT, tudo que foi falado vai ficar lá. E aí foi investido o tempo das pessoas, tempo de palestrantes, dinheiro com palestras, com brindes, enfim. Foi investido várias coisas, só que vai ficar restrito àquele momento, àquela palestra, àquela semana, né? Então, pense em maneiras de que seja praticável aquele conteúdo, né? Aproveite esse momento para implementar coisas novas, coisas que vão agregar realmente ao colaborador. Então, um conteúdo alinhado com a realidade do colaborador, né? Que seja praticável, que tenha relação com o objetivo da CIPAT, né? Que é a prevenção, a conscientização na prevenção de acidentes. Esse é o conteúdo que vai fazer diferença para o colaborador. E falando sobre o momento em si, né? Das dinâmicas, das palestras, o objetivo deve ser maior do que simplesmente transmitir conhecimento. Eu tenho que gerar uma mudança, ou seja, eu tenho que impactar o colaborador. E mais do que palestras, simplesmente, as dinâmicas são muito importantes. E elas podem ser realizadas de maneira simples, sem muito investimento, sem muito trabalho para você. E para isso, não basta simplesmente procurar no Google dinâmicas que acontecem por aí, né? Pense em dinâmicas que vai fazer com que o colaborador ele possa estar sempre em contato com a realidade dele, né? Porque isso gera consciência, isso gera conscientização e mudança de comportamento. As dinâmicas elas têm que gerar a participação de todos, não adianta ficar 10 participando e 20 sentado, né? Então tem que gerar a participação de todos e elas têm que ser replicáveis. Tenho repetido isso já. Assim como o conteúdo, assim como os temas, eles têm que ser replicáveis, né? Eles têm que ser aplicáveis no dia a dia do trabalho, a dinâmica também. O conceito da dinâmica, ela tem que ser aplicável, porque senão tudo que você fez vai se acabar naquela semana, naquele momento. E a CIPAT, ela tem que trazer muito mais do que simplesmente uma semana de segurança. Ela tem que ser o start para uma mudança realmente naquele ambiente de trabalho. Então, uma dinâmica que eu tive a oportunidade de fazer foi fazer uma maquete, né, de alguns equipamentos que nós tínhamos no ambiente de trabalho, como empilhadeira, plataforma elevatória, paleteira, uma ponte rolante. Para quê? Para que os colaboradores eles pudessem ver de fora o ambiente de trabalho deles, né? E nós colocamos esses colaboradores, cada grupo, em frente àqueles equipamentos, para que eles pudessem identificar quais os perigos que eles tinham, quais os riscos que deveriam ser analisados e, principalmente, como aqueles perigos e aqueles riscos poderiam ser gerenciados, evitados, controlados e o que eles traziam de impacto para as outras pessoas. Então imagine só, um operador de empilhadeira, ele está tão preocupado em fazer o seu trabalho que por vezes ele pode não entender ao todo o risco que traz para um colaborador que trabalha no ambiente. Por vezes, um colaborador que transita pela área está tão preocupado em fazer o seu trabalho que ele não compreende totalmente qual que é o impacto que ele pode trazer para o operador de empilhadeira. E nesse momento o acidente pode acontecer. Então nós quisemos trazer uma forma para que os colaboradores pudessem visualizar todo o ambiente produtivo, né, e pudessem entender melhor que as ações deles impactavam diretamente o trabalho do outro. E assim eles criassem consciência do que deveriam fazer para que todos pudessem trabalhar de forma segura. Uma outra dinâmica também que nós tivemos a oportunidade de fazer foi simular um ambiente de acidente envolvendo trânsito. Ou seja, nós pegamos uma moto, né, uma moto acidentada, nós fomos até lá o Ferro Velho,
conseguimos uma boa moto, uma moto muito bonita, só que acidentada, né? Trouxemos para a empresa e colocamos ela no local, fizemos um stand e colocamos um boneco, né, como se fosse uma vítima. Mas não só isso, nós penduramos em todo o stand histórias reais dos próprios colaboradores que sofreram um acidente de trânsito, um acidente com moto, que naquela época era um número considerável. Com a permissão dos colaboradores, claro, eles contaram a história deles, nós colocamos essas histórias penduradas para que os colaboradores pudessem transitar pelo stand, ver a história, né, ler a história e ver aquele cenário de acidente. Então, isso gera conscientização. Não tinha foto de vítima, não tinha vídeo de morte, mas tinha a ideia do que pode acontecer um acidente de moto e tinha as histórias reais de pessoas próximas. Histórias reais de pessoas próximas traz uma maior conscientização para o colaborador, porque aquilo faz parte da realidade dele, é um amigo dele, é próximo a ele, e isso fez com que ele gerasse maior consciência. Então essa foi mais uma dinâmica que nós fizemos. Uma outra dinâmica, um pouco mais conhecido, é trazer o vídeo das famílias falando, né? Qual que foi a diferença que nós fizemos nessa dinâmica? O vídeo foi a parte final, tá bom? A parte inicial da dinâmica, nós trouxemos uma ferramenta que levava ao colaborador a consciência sobre as decisões na vida dele que podiam impactar em vários aspectos da vida dele, tanto na sua segurança, quanto na sua saúde, quanto na parte emocional, quanto na parte da família. Então nós trouxemos algumas perguntas que geravam consciência e mostramos para ele o princípio da autorresponsabilidade, em especial a autorresponsabilidade dele com a própria segurança dele dentro do trabalho e também fora do trabalho. Mas mostramos a ele que ele era o principal responsável por garantir a própria segurança dele. E por fim mostramos os vídeos das famílias deles falando o quanto eles eram importantes, o quanto os colaboradores eram importantes para a família. Então, não é simplesmente mostrar um vídeo, mas gerar no colaborador o princípio da responsabilidade. Como eu disse, todos os temas, todos os conteúdos, as dinâmicas que são realizadas na CIPAT, elas devem gerar compromisso. Não é simplesmente entregar um brinde, não é simplesmente fazer uma palestra, mas é também gerar no colaborador o princípio do compromisso, o que ele tem que fazer com aquele tema, o que você, como profissional de segurança do trabalho, espera que ele faça no dia a dia dele com o tema que está sendo tratado. Por isso a CIPAT, quando planejada, ela não tem que acabar naquela semana. Nós temos que pensar em temas, pensar em conceitos que podem ser aplicados durante todo o ano. Quando eu disse que dinâmicas podem ser aplicadas fora da CIPAT, é isso. Eu posso replicar uma dinâmica que foi feita na CIPAT em um diálogo de segurança, claro que em proporção menor, mas dessa maneira eu estou mantendo o conceito trabalhado naquela dinâmica ao longo do ano, fora da CIPAT também. Então, quando planejar CIPAT, não pense somente na semana, pense num período maior de trabalho, em 12 meses, pense nos seus objetivos a longo prazo, nos objetivos da empresa a longo prazo. Estabeleça como aqueles temas vão ser lembrados durante esse período. Estabeleça como os colaboradores ou que tipo de resultados os colaboradores terão que entregar com aqueles temas que vão ser falados. Não simplesmente jogue o tema, não simplesmente fale de um tema, traga uma palestra excelente, que todos vibrem, que legal, bate palma, mas e depois? O que nós vamos fazer com esse tema? Mantenha o trabalho vivo, faça com que o trabalho aconteça sempre. Não planeje a CIPAT somente para uma semana. Faça o evento de uma semana, mas planeje a CIPAT para um ano, né? Planeje o conteúdo para um ano, para que você possa realmente fazer um trabalho a longo prazo.
Os resultados da segurança não acontecem em curto prazo, eles acontecem a longo prazo. E o planejamento é essencial para isso. Então, como eu disse, a CPAT é extremamente importante. E ela se torna cada vez mais importante quando nós damos importância para ela, quando nós planejamos, quando nós fazemos uma excelente CPAT. Uma excelente CPAT nem sempre é feita com muitos recursos, com muito investimento, mas com planejamento, né? Buscando sempre colocar em prática o objetivo da CPAT, né? O tema da CPAT, o conceito da CPAT, que é a prevenção de acidentes do trabalho, a conscientização. Não faça simplesmente para que as fotos fiquem bonitas, mas faça para agregar na vida do colaborador, né? Envolvam eles também no planejamento, né? Faça uma enquete antes, que temas eles gostariam de ouvir, peça a colaboração deles com antecedência, quais dificuldades que ele tem no trabalho, observe quais comportamentos inseguros acontecem com mais frequência e faça a prática, faça o ensino prático de como deve ser o comportamento seguro naquele tema, né? Não faça somente palestras, não deixe simplesmente as pessoas sentadas ouvindo alguém que às vezes eles nem conhecem falando de segurança. Faça eles vivenciarem segurança, faça eles vivenciarem a segurança no dia a dia deles, porque isso vai gerar consciência, isso vai gerar mudança, isso vai gerar um comprometimento dos colaboradores. Então eu tenho certeza, né, que as melhores CPATs que você vai fazer, elas irão acontecer se você aplicar os conceitos que eu trouxe nesse vídeo. Faça o melhor evento que você puder todos os anos. Faça com que essa semana seja a melhor semana dos colaboradores, mas que ela não acabe na semana, que ela seja o pontapé inicial para uma mudança da segurança dentro da sua empresa. Mostre para a liderança, mostre que a CPAT ela pode ser mais do que uma semana onde os colaboradores deixam de produzir naquele período de tempo, mas que pelo contrário, naquela semana, naquele momento que ele está com você participando da CPAT, ele está se tornando um colaborador melhor. E daquele momento em diante, ele vai trabalhar melhor, trabalhar com mais produtividade, com mais qualidade e principalmente com mais segurança. E aí, a mudança de comportamento vai acontecer. A cultura de segurança vai se fortalecer. Os acidentes e os quase-acidentes, eles irão diminuir. Tudo isso fruto de uma boa CPAT, onde você realizou um excelente trabalho. Então, aproveite essa oportunidade, faça um bom planejamento, faça um excelente evento para os colaboradores, seja um agente transformador na vida dos colaboradores e utilize a CPAT como uma ferramenta de transformação.